Agora, nós temos de facto, o Porto é neste momento a única equipa de verdadeira dimensão europeia do futebol português. Nós temos batido nesta tecla e acho que não há muito como refutá-la. Eu sei que há clubes que já tiveram um passado também glorioso, mas já estamos a falar de há 70 anos, há 60, 70 anos, quer dizer, era outro futebol. No futebol moderno, o Futebol Clube do Porto é o grande representante português nas competições europeias. Eu até considero que o Futebol Clube do Porto é um dos tubarões da Liga dos Campeões. Eu já sei que normalmente se usa esse termo às equipas que aliam mais o potencial financeiro, que entre potencial financeiro e potencial desportivo, até se alcunha mais de tubarão aqueles que têm potencial financeiro. Porque nós vemos o Manchester City, é um tubarão europeu, não é? O PSG é um tubarão europeu. Mas se compararmos o currículo, o historial do Manchester City e do PSG com o Futebol Clube do Porto, não tem nada a ver, não é? Estamos a falar de coisas que, como se costuma dizer, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Porto tem duas ligas dos campeões, tem duas ligas Europas, ou duas taças UEFA, duas vezes campeão do mundo, Supertaça Europeia, Manchester City, e o PSG não tem nada disto, não é? Não tem nada disto. E, portanto, eu acho que há equipas que aliam o potencial financeiro ao potencial desportivo, como o Bayern de Munique, como o Real Madrid, como o Barcelona, talvez até como o Liverpool, embora as equipas inglesas oscilem aqui muito. Mas a verdade é que com o currículo desportivo que o Porto tem, não há muitas equipas. Não há muitas equipas com este currículo europeu. E com esta experiência de Liga dos Campeões. Portanto, o Porto tem esta experiência de Liga dos Campeões e este seu passado vitorioso da Liga dos Campeões, eu acho que o transformam num tubarão. Eu, sinceramente, espero que continuem a olhar para o Porto como um robalo, em vez de olharem como um tubarão, porque o Porto, se for menosprezado, terá sempre mais possibilidades de surpreender e de ultrapassar os adversários. Se o próximo adversário olhar para nós como olha para um tubarão, as nossas dificuldades vão ser maiores. Se olhar para nós com alguma superioridade ou algum desprezo, está mais perto de ser surpreendido do que se for o contrário. Mas depois nós olhamos para o Porto vai para a sétima no modelo de Liga dos Campeões, é a sétima vez que marca presença nos quartos de final. Só há 7 equipas com mais presenças nos quartos de final do que o Futebol Clube do Porto. Atenção, tenho aqui os nomes. Só o Barcelona e o Bayern, o Real Madrid, lá está aqueles que têm potencial financeiro e desportivo. O Manchester United, que também tem esse binómio dinheiro e vitória. E, não é? capacidade desportiva. Exatamente. A Juventus, o Chelsea e o Liverpool, só estas equipas é que têm mais presenças nos quartos de final do que o Futebol Clube do Porto. E, portanto, o Porto é uma equipa das mais habituadas a participar nesta fase da Liga dos Campeões. E o Porto, como já falamos, teve ainda há 2 épocas atrás, marcou presença nos quartos de final, jogando com o Liverpool. Em 2015 também tinha marcado presença nos quartos de final, jogando contra o Bayern, derrotando o Bayern em casa por 3-1, um jogo maravilhoso, talvez um dos melhores jogos de futebol do Futebol Clube do Porto que eu assisti até hoje. O Porto ganhou 3-1 ao Bayern, mas podia ter vencido por 3-0 ou 4-0, quer dizer, de tal modo o Porto foi superior. E, portanto, o Porto é uma equipa habituada a estes palcos. E depois, o Porto há outro sinal que demonstra a capacidade e a dimensão europeia
do Futebol do Porto é que nós olhamos para os treinadores portugueses, este foi o trabalho, julgo eu, do Porto Canal, que é, olhamos para a percentagem de vitórias de treinadores portugueses na Liga dos Campeões e não só o Sérgio Conceição é o que tem a maior percentagem de vitórias, de todos os treinadores portugueses, atenção, todos os treinadores portugueses na Liga dos Campeões no formato atual, como os 5 primeiros treinadores com mais percentagem de vitórias na Liga dos Campeões são todos treinadores do Futebol do Porto. Sérgio Conceição, José Mourinho, Vítor Pereira, António Oliveira e Josualdo Ferreira. Só depois é que aparece Marco Silva, mas depois mais treinadores do Porto, como André Vilas Boas, Fernando Santos, Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca. Repare-se que o treinador do Benfica, com maior percentagem de vitórias na Liga dos Campeões, é o Rui Vitória, com 34,5%. O Sérgio Conceição tem 53%. Tem 53,8% de vitórias. O treinador com mais vitórias do Benfica é o Rui Vitória, com uma percentagem de 34,5%, e só depois do Rui Vitória é que vem o Jorge Jesus, com 32,6%. Portanto, há aqui uma clara diferença entre aquilo que é a atitude, a ambição, quer dizer, a capacidade esportiva do Futebol do Porto na Liga dos Campeões e de todos os clubes portugueses. Quer dizer, não tem nada a ver. Ao Futebol do Porto e depois aos outros clubes. E nós ainda podemos olhar para outros números. Por exemplo, o Futebol do Porto, e isto vinha no jornal de ontem, jogou no jogo de ontem, o Porto tem mais jogos, mais vitórias, mais golos na Liga dos Campeões do que todos os outros clubes portugueses juntos. Portanto, não há comparação entre aquilo que é a performance do Futebol do Porto na Liga dos Campeões e aquilo que é a performance das outras equipas portuguesas. Ficam a quilómetros, ficam milhares de quilómetros de distância. E, portanto, é pena que este destaque não seja dado pela maior parte da imprensa portuguesa, que normalmente, e pelos comentadores, que normalmente tendem a menosprezar aquilo que são os grandes feitos do Futebol do Porto, e por outro lado tendem a valorizar excessivamente pequenas vitórias, pequenas conquistas dos outros clubes, nomeadamente do Benfica, em que qualquer coisinha positiva na Liga dos Campeões é logo, parece que a venceram, e enquanto que qualquer vencimento do Porto na Liga dos Campeões parece que é assim uma coisa muito banal, ao ponto de termos até assistido àquele sei, a mim só me dá vontade de rir, aqueles comentários do José Manuel Delgado, diretor adjunto da Bola. Eu não sei, eu acho que nós não podemos passar aqui imagens das televisões, ou não podemos, eu não sei muito bem, senão eu enviava, eu sei que já toda a gente viu, mas quer dizer, mas só para não... Porque aquilo lá no esforço, eu acho que aquelas palavras, José Manuel Delgado a dizer que esta Juventus já não é a Juventus do passado, muito menos é a Juventus que eliminou o Benfica, que o Benfica eliminou, essa Juventus é que era boa, e ainda assim o Benfica conseguiu eliminar. Portanto, aquelas palavras, para mim, são música. É música para os meus ouvidos. Eu adoro ver estes jornalistas, benfiquistas, pseudo-independente, este nem sequer é pseudo-independente, este é mesmo benfiquista assumido, ou se nunca o assumiu, quer dizer, também não vale a pena, porque a gente sabe o que é que ele é. Quer dizer, isto é bonito ver este despeito que eles sentem com as vitórias e os sucessos do Futebol do Porto. E portanto é muito engraçado, Eu gosto de ver o Rui Santos a falar, ver o Rui Pedro Brado a falar. Quer dizer, nestes grandes momentos do Futebol do Porto, dá-me prazer assistir a esse tipo de discursos dos nossos supostos comentadores independentes e jornalistas,